O verso está no Salmo 116, e o verso é o de número 12. Foi exatamente o que eu pensei quando eu vi as manifestações de carinho que os irmãos fizeram para mim, para minha família, todos aqueles bilhetes, todos aqueles presentes, tudo aquilo que nós amamos. Então me veio essa pergunta: que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que tem feito para mim? Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E eu fiquei pensando, meu Deus, de fato eu não mereço nada disso, né? A gente fica assim surpreso, porque nos dias de hoje, com tanto egoísmo, com tanto individualismo, as pessoas cada vez mais preocupadas consigo mesmas, cada vez mais voltadas para o seu próprio umbigo, e ver uma igreja, ver um povo, um grupo de pessoas, e tinham dezenas de manifestações de carinho, de gratidão, de amor. E eu pensei isso, falei, Senhor, o que a gente pode dar para o Senhor em troca de tudo que o Senhor tem dado para nós e por nós? E eu fiquei pensando na igreja, eu falei, meu Deus, o que eu fiz para receber isso? Não sei. O que eu vou fazer para pagar isso? Também não sei. E aí eu fiquei, Senhor, que darei eu ao Senhor? Que darei eu à igreja? A única coisa que eu consigo é continuar sendo eu mesmo, fazendo do mesmo jeito, com as mesmas palavras, com as mesmas atitudes. E aí a resposta que veio ao meu coração foi exatamente essa. Talvez a pergunta do salmista pode ser respondida dessa forma: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? E a resposta talvez poderia ser: darei a mim mesmo. O que é que tem na sua vida de mais precioso? Pensa aí agora, na sua vida. Não estou falando para você, ou para sua família, ou na sua família, para você, individualmente falando. O que é que você tem de mais valor? Será o seu carro? Será a sua casa? Será... O que é que você tem que vale mais? Fiquei pensando nessa pergunta e a minha resposta foi: o que eu tenho de mais precioso é a minha vida. Porque bens materiais, a gente trabalha, a gente conquista, ou não, e a gente continua vivendo. E a gente pode viver, experimentar, fazer tantas coisas boas, mesmo sem ter bens materiais, ou mesmo sem ter muito dinheiro. E eu percebi isso hoje, quando eu peguei aqueles presentes, aqueles recadinhos, tinham uns bem chiques, bem assim, legais, feitos no computador, feito em gráfica, e impresso, e custou um dinheiro. Eu falei, gente, que coisa, esse povo doido gastando dinheiro ainda comigo. Mas tinha uns tão simples, irmãos, tinha uns assim, de criança, com lápis de cor, um pedaço de papel rasgado, torto assim, ó. Você vê que pegou e escreveu: pastor Manu, obrigado pela sua vida, com português errado, com um erro de português, de concordância, e aquilo coloridinho, a coisa mais simples, barata, mas ao mesmo tempo tão precioso. E eu fiquei pensando, que darei eu ao Senhor
mais precioso do que a minha própria vida. É bom dar coisas. É inclusive um gesto de amor. Você pode dar sem amar, é verdade. Mas você não pode amar sem dar. Quem ama, dá. Tempo, atenção, carinho e também coisas materiais. Nós amamos os nossos filhos e damos coisas materiais para eles. Mas também e principalmente damos coisas que não se pegam, como carinho, atenção, amor, cuidado, e me parece que essas coisas valem mais do que as outras. Num hospital em São Paulo, aliás, o INCA é no Rio? Não? É no Rio, isso. Eu estive agora, recentemente, com uma amiga. Fizemos um encontro, porque completamos 20 anos de formatura da 8ª série. Em 1996 eu estava formando na 8ª série, terminando o que naquele tempo se chamava de 1º grau. E nós fizemos uma festa de formatura. E agora, em 2016, dezembro de 2016, completamos 20 anos de formatura. E aí eu estava indo, de férias lá para o Rio, e o pessoal organizou então um reencontro dessa turma, que se formou em 96, e ia ser no mesmo lugar. A gente formou lá na escola, depois fomos para uma pizzaria. A pizzaria continua lá no mesmo lugar, com o mesmo nome, a mesma pizza. E aí o pessoal, vamos lá então. A mesma pizzaria, comer uma pizza e reencontrar. Fomos nós. Várias meninas, os meninos casados e tal, tiveram problemas, de liberação das patroas. Então, na grande maioria, foram as meninas. Uma das meninas é médica, hoje em dia, lá no Rio de Janeiro, e trabalha lá nesse INCA, que se eu não me engano é Instituto Nacional do Câncer. E depois do encontro lá, a gente foi conversando, inclusive eu a levei em casa mais tarde. E numa dessas conversas, ela falou um negócio comigo que eu achei muito interessante. Ela falou que lá, nesse hospital, só tem pacientes em fase já do câncer bem avançado. Alguns em fase terminal da doença e da vida. E ela disse que, conversando com os pacientes, ela nunca ouviu um paciente terminal, seja homem ou mulher, falando sobre a sua vida, e falando sobre algo material que não conseguiu conquistar. Nunca viu ninguém no leito de morte com câncer terminal reclamando que não conseguiu comprar a casa, que não conseguiu comprar o carro, que não conseguiu se formar na faculdade, fazer aquele curso, comprar aquele terreno, aquele apartamento. Ela diz que sempre as reclamações são em torno de carinho, atenção e relacionamento, principalmente familiar. Ela diz que as reclamações geralmente são: podia ter passado mais tempo com meu filho, podia ter dado mais atenção à minha esposa, podia ter feito um esforço maior para estar junto da minha família. Sinto tanta falta da companhia dos meus familiares. Ela me disse que nunca viu ninguém reclamar de falta de dinheiro, mas de falta de companhia, falta de amizade, falta de atenção e falta de relacionamento. E pensando nessa pergunta, queridos, que darei eu ao Senhor
por todos os benefícios que tem feito para comigo. E aí eu pensei, o Senhor não quer nada material meu. E eu já ensinei isso para você. Coloco o meu dízimo aqui todo mês e as minhas ofertas de missões, dos ministérios, e estou sempre que posso e o máximo que consigo ofertando e contribuindo. E eu já disse a você que Deus não precisa do nosso dinheiro. Quem precisa são os nossos tesoureiros. Por isso que a Bíblia diz, lá no profeta Malaquias, que devemos... Obrigado, amor. Devemos entregar, devolver, trazer, como bem diz o texto, dízimo não se paga, porque não é uma dívida, mas devolver, entregar, trazer. E o profeta diz, trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Lá não está escrito a casa do Senhor, a casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? A tesouraria, onde paga as contas. Então eu faço parte de uma comunidade que tem contas para pagar. Nada mais justo e bem educado da minha parte em contribuir para rachar as contas. Só isso. Mas o Senhor não quer o meu dinheiro, não quer o meu carro, não quer a minha casa, até porque isso tudo já é dele. Porque se eu sou servo de Deus, eu sou apenas um mordomo. Eu cuido das coisas de Deus que estão comigo por um tempo. Porque nada pertence a ninguém, irmãos. Como diz aí o ditado popular, caixão não tem gaveta. Não dá para botar as coisas e levar junto para onde foi. Não vai levar nada. Está comigo por um tempo. Até quando Deus quiser. Quando Deus não quiser mais, vai estar com o outro. Então, o que é que Deus quer? Ou melhor, respondendo a pergunta do salmista, o que é que eu posso dar para o meu Deus diante de tanta coisa boa que Ele me tem feito? Se não são os meus bens, se não é o meu dinheiro, a exemplo daqueles pacientes terminais, pode ser que no final da minha vida eu não vou olhar para trás e falar, poxa vida, podia ter dizimado mais, podia ter ofertado mais, podia ter contribuído mais, podia ter dado mais coisas para o bazar, poxa vida, por que eu guardei aquela calça esperando emagrecer a vida inteira e nunca emagreci? Podia ter dado aquela calça para o bazar. Eu duvido, irmãos, eu duvido que um de nós, no final de nossas vidas, ao recordar da nossa vida com Deus, vai sentir falta de algo material, mas é bem provável que eu e você, no final de nossas vidas, possamos olhar para trás e pensar, podia ter dado mais tempo para Deus, podia ter orado mais, podia ter louvado mais, podia ter buscado mais a face do meu Deus, podia ter tido mais intimidade com Deus, podia ter tido mais experiências com Deus. Quantas coisas fúteis, quantas coisas vãs eu busquei e priorizei, e agora no fim da minha vida vejo que de nada me valeu. Ó Senhor, que darei a Ti por tudo que me tens feito? A resposta do salmista é outra, eu vou ler com você. Mas a minha resposta, nesta tarde, meditando ali no gabinete, foi exatamente essa. Eu darei a minha vida, eu darei tudo que eu tenho, eu darei tudo que eu sou, faria tudo de novo, porque o Senhor é digno de tudo que temos. Quero que você medite nessa pergunta. Quero que você vá para casa pensando nela. O que de valor você vai dar para o seu Deus? Diante de tudo
que Ele tem feito e tem sido para você e para a sua família. Ao pensar nessa pergunta, não pense em responder com nada material, físico ou palpável. Pense em algo espiritual. Pense em dons, pense em talentos, pense em tempo, pense em experiências que ainda temos oportunidade de buscar com Deus. Você ainda tem uma vida pela frente. Alguns de nós têm mais vida pela frente, outros de nós têm menos vida pela frente. E isso não está relacionado à nossa idade, nem à data que nascemos. O natural, humanamente pensando e racionalmente falando, os mais velhos têm menos tempo de vida, mas nem sempre. Agora, essa semana, eu recebi uma notícia que eu fiquei em choque. Sério, irmãos, eu fiquei assim, estarrecido, no verdadeiro sentido da palavra. Encontrei com um amigo dos tempos de infância, e ele tem uma lanchonete. E eu fui na lanchonete dele para lancharmos e comer, e batermos um papo e tal, e de repente ele falou: Manu, você lembra do fulano de tal, assim, 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 assim? Falei, mais ou menos. Aí ele foi e me mostrou uma foto. É esse aqui, ó. Eu falei, lembro. Morreu, semana retrasada. Falei, que isso, rapaz, não brinca. Cara novo, da nossa idade, ele, bem mais novo do que nós, inclusive. Ele devia ter uns 28 anos, 27, 28 anos. Falei, o que aconteceu? Num sábado, 2h da tarde, ele era dentista em Belo Horizonte, saiu do interior lá de Minas Gerais, onde moram seus pais, e passando pela estrada de Ouro Preto, que vai para Belo Horizonte, num sábado, 2h da tarde, com sol quente, não tinha nem nuvem no céu, quanto mais chuva ou vento. Ele na estrada, a 65 quilômetros por hora, uma árvore enorme de eucalipto cai em cima da cabeça dele. Ele dentro do carro dirigindo. A 65 km por hora, num sol quente, num sábado, 2h da tarde. Um menino de 20 e poucos anos, dirigindo, indo embora para casa. A árvore caiu e pegou exatamente em cima dele. Décimos de segundo, para menos ou para mais, caía no capô do carro, caía no porta-mala do carro, talvez machucava, mas não morria. Caiu nele, irmãos. Como que você explica um negócio desse? Teoricamente falando, ele ainda tinha muito tempo de vida. 28 anos, dentista, tinha aberto um consultório em Belo Horizonte, feliz da vida. Comprou um carro novo, passou uns dias de férias, pegou a estrada, voltou. Então a reflexão que precisa haver em nós é exatamente essa. Nenhum de nós tem o controle do seu futuro. Nenhum de nós tem a sua própria vida no controle das suas mãos. Portanto, precisamos diariamente responder essa pergunta. Hoje eu acordei, que darei ao Senhor por ter acordado? Que darei eu ao Senhor por estar com saúde? Que darei eu ao Senhor por ter vida? Que darei eu ao Senhor por ter um emprego, um trabalho, para ter onde ir e ter com quem conversar? Uma vez uma senhora procurou o pastor e reclamou muito com ele, porque a família dela não ajudava ela em casa. E ela disse assim: pastor, não aguento mais. Aquela frase clássica que toda mãe ou vó já falou pelo menos uma vez na vida, ou pelo menos já pensou, né? Um dia eu vou sumir,
E eu quero ver o que eles vão fazer nessa casa sem mim. Ela falou isso com o pastor. Aí o pastor falou: nossa, minha irmã, maranata, né? Tá feia assim a coisa? Pastor, você não imagina. Lá em casa o negócio é feio, mas é feio demais. Eles bebem água no copo, suja os copos, eles pegam as xícaras. Suja as xícaras, eles pegam o pires, bebe água no pires, mas não lavam um copo. As garrafas ficam tudo vazia em cima da pia. Qualquer semelhança é mera coincidência. E ela reclamou. E o pastor virou para ela e falou: minha irmã, agradeça ao Senhor que você tem sua família para sujar. Pior seria estar sozinha naquela casa, sem ninguém para lhe fazer companhia. Amo o Senhor, disse o salmista, primeiro versículo do salmo que nós estamos lendo. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. O que você pode dar ao Senhor por todos os benefícios? Em primeiro lugar, você pode dar o seu amor. Amo o Senhor porque Ele me ouve, porque Ele está presente, porque Ele me abençoa, porque Ele tem feito muitas coisas. Então eu amo o Senhor acima de tudo, acima de todos e de todas as coisas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, vou invocá-lo enquanto eu viver, diz o salmista. No verso 3, ele diz que laços de morte o cercaram e angústias do inferno se apoderaram dele, e ele caiu na tribulação, muitos problemas, e na tristeza, ficou deprimido. Então, no verso 4 ele diz: invoquei o nome do Senhor, e o Senhor livrou a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelos simples. Eu achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Livraste da morte a minha alma, das lágrimas livraste os meus olhos, da queda livraste os meus pés. Olha que poesia linda, irmãos. Verso 9: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu acreditava, eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Verdade. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Segunda coisa que você pode fazer, dando ao Senhor pelos benefícios que Ele te tem feito, é aceitar a salvação que Ele te oferece. Entregar e render a sua vida para que a salvação dEle te alcance. Em terceiro lugar, você pode também cumprir os seus votos. Quando a gente se rende ao Senhor para ser salvo por Deus, quando a gente invoca o nome do Senhor para ser respondido por Deus, muitas vezes eu e você fazemos votos. Ah, se o Senhor me ouvir, eu vou mudar de atitude. Ah, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso. Ah, se o Senhor me responder, eu vou reagir de tal maneira. Mas muitas vezes eu e você somos abençoados por Deus, recebemos os benefícios de Deus, mas depois a gente não cumpre o voto que fez com Deus. A gente se desvia, a gente se afasta do propósito inicial. Por isso que o salmista diz no verso 14: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ou seja, quando Deus me promete uma coisa, Ele não desiste, Ele não falha, Ele é fiel o tempo inteiro e não me desampara. Por que que quando eu prometo algo a Deus, eu desisto de fazer? Então Ele diz: eu vou cumprir os meus votos, e na presença de todo o povo, na presença de todo mundo. Tem gente que se afasta,
se afasta da comunhão, foge e tal, aí você vai conversar com a pessoa, sem querer julgar, condenar, nada, mas conversar mesmo, como quem se preocupa, e aí, como é que tá? Não, tudo bem, eu estou bem, eu e Deus, está tudo bem, eu estou bem com Deus, está tudo bem, eu oro a Deus, eu leio minha Bíblia, eu faço as minhas coisas. Então o salmista diz que ele não vai cumprir os votos dele na presença de Deus, ele diz que vai cumprir os votos na presença do povo. Porque é muito fácil a gente se esconder no nosso mundinho. Não, eu estou bem com Deus, estou bem. Está bem? Preciosa é, verso 15, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Como entender um versículo desse? Isso aqui é poético, mas isso aqui também é teológico. Porque é a letra de uma música, mas é um versículo da Bíblia. Então tem poesia, mas também tem teologia. Como entender? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Mas Deus se agrada quando eu morro? É precioso para Deus a minha morte? Não parece que está esquisito a sentença? Então eu vou te explicar. É precioso aos olhos de Deus quando eu e você morremos? Nos dois sentidos. Primeiro, quando morremos fisicamente. Porque quando morremos, diz a Bíblia, é dado ao homem morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. E quem é o juiz do juízo? É Deus. Então, se você morre aqui, você vai diante do juiz. Se o juiz é Deus, é precioso para ele a morte, porque a morte é o que nos leva até a face e a presença dele. Por isso que ele emenda a morte dos seus santos. Porque quando um santo, quando um servo de Deus morre fisicamente, fechou o olho aqui, pum, abre na presença de Deus para receber o julgamento. Ah, mas não tem que esperar a segunda vinda, tá, aqui no Cronos. Nós estudamos muito o Apocalipse lá e já entendemos esse negócio de, do lado de cima, do lado de baixo, onde é o Kairos, onde é o Cronos. Lá na eternidade, no Kairos, não tem tempo, não tem ainda vai acontecer. Lá já aconteceu tudo. Então fechou aqui, abre lá, abriu lá, já está tudo resolvido. Papum, está diante de Deus. E agora? Quando é um servo de Deus, e a Bíblia chama os servos de Deus também, às vezes, de os seus santos, é ali, naquele momento, como disse Jesus, que o santo de Deus, o servo do Senhor, vai ouvir: vinde, tomai por herança o que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. É o momento de nós ouvirmos, pela graça de Deus, a voz da sua salvação, dizendo: entrem e desfrutem da eternidade na minha presença. Isso é muito precioso, irmãos. Agora, em segundo lugar, espiritualmente falando, nós, quando vivemos, existimos, tocamos a nossa vida do nosso jeito, quando nós somos os senhores da nossa própria história, isso não agrada a Deus. Então a Bíblia diz que nós precisamos nos arrepender disso, que nós precisamos morrer para isso. Por isso o batismo, disse Paulo, simboliza exatamente isso, a morte para o pecado, a morte para o mundo, a morte para o eu. E eu morro para todas as coisas desse mundo e renasço, ressuscito para Deus e para a glória de Deus. Então é preciosa aos olhos de Deus a morte de alguém que decide morrer para si mesmo, que decide morrer para a sua vontade, para o seu desejo, para o seu mundo, e morrendo para isso, renasce para as coisas de Deus. Isso também é muito precioso, morrer para o mundo e assim viver para Deus. Portanto,
que você pode dar ao Senhor por todos os benefícios? Você pode dar a sua vida. Você pode morrer para os seus desejos, para as suas vontades. E matando a sua vontade, como disse Paulo, crucificando a nossa carne com Cristo, seremos vivificados e viveremos pelo Espírito. Porque as obras da carne estão em constante batalha contra o fruto do Espírito. E vai vencer aquele que a gente investir mais, aquele que a gente alimentar mais. Então, precisamos morrer, entregar a nossa vida, porque o Senhor tem nos dado muitos benefícios. E aí no verso 16 ele diz: Senhor, deveras, ou seja, de verdade mesmo, sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Irmãos, quando nós amamos o Senhor, quando nós aceitamos a salvação do Senhor, invocamos o nome do Senhor, cumprimos os nossos votos e morremos para as nossas vontades, nossas cadeias são quebradas. Nós somos libertos, pois a verdade nos libertou. E aí no verso 17 ele diz: vou oferecer a Deus sacrifícios, mas não são sacrifícios por pecados, não são sacrifícios por desobediências, são sacrifícios de ações de graças. No tempo do Antigo Testamento, lá quando tinham os sacerdotes, os levitas, eram feitos muitos sacrifícios. Alguns era para perdão de pecados, outros era para ações de graças, era para gratidão. O cara levava lá um animal, levava lá um cereal, levava lá alguma coisa que ele produzia e entregava na mão do sacerdote e falava: isso aqui eu quero que seja sacrificado a Deus. Aí o sacerdote perguntava: qual é o motivo? Ele falava: gratidão, eu só quero agradecer. Tive uma colheita tão boa que eu quero dar esse fruto aqui para agradecer a Deus. Pode dar aí para Deus, usar do jeito que vocês quiserem. Ofertas, sacrifícios, mas não sacrifícios e ofertas para pagar alguma dívida, não, entregando por gratidão. É muito diferente. E aí, no verso 18 ele repete que vai cumprir os votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, note aí o detalhe, e encerrando no verso 19 ele diz: nos átrios, ou seja, nos interiores, naquelas salas, naquelas câmaras, naqueles lugares, lá onde se adorava a Deus, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Louvado seja o Senhor. Que daremos ao Senhor por tantos benefícios? Daremos o nosso amor, daremos a nossa vida, daremos a nossa gratidão. Tudo que temos e tudo que somos, que seja para o louvor da glória do Senhor nosso Deus. Que Ele te abençoe. Vamos em paz.